Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos entender o significado da expressão que repetimos em todos os cultos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Deuteronômio, capítulo 8. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão ao Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos e os seus juízos e estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem seu gado e seus rebanhos e aumentar sua prata e seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês e para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, que hoje se vê. Se vocês não esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os abandonarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Como a palavra de Deus confronta aquilo que aprendemos hoje, não é? Hoje nós aprendemos a bater no peito e dizer: eu consigo, eu faço. A acreditar que se não estivermos ali não vai funcionar. Que se não estivermos de olho, se não fizermos. Eu confesso que isso é um grande desafio para mim. Porque eu sou bem esse tipo de pessoa, de pegar e fazer. De achar que se eu fizer, vai ficar melhor do que se outra pessoa fizer. Mas eu tenho aprendido a abrir mão. Eu tenho aprendido a esperar com Deus e entendido que se eu não fizer, Ele vai providenciar outra pessoa para fazer. Isso às vezes dói no nosso coração, porque às vezes parece que diminui um pouco o nosso valor. Pelo menos algumas pessoas pensam assim, pessoas parecidas comigo. Mas isso não é uma verdade. O fato dele fazer de todo jeito, mesmo que a gente não esteja lá, só mostra que Ele é Deus e que nós podemos muitas vezes descansar.
Porque essa atitude, esse estilo de vida, de sempre resolver, de sempre fazer, de sempre conseguir, esse perfeccionismo destrói a nossa alma, consome o nosso tempo. Quantas vezes as pessoas começam a prosperar, como aqui o texto diz, quando vocês chegarem lá e tiver tudo de bom, não esqueçam seu Deus. E quantas vezes, no meio da prosperidade, deixamos Deus para trás. Esquecemos quem é Deus, não temos mais tempo para Ele. Capítulo 9. Escute, Israel. Hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês. Cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filho dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor Deus prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a essa terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês, por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra, para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira que o Senhor ficou irado com vocês, ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que ele é um povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra. E farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor Deus lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto está virado contra vocês, a ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito. O queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá,
Vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou a Cades Barneia, dizendo: Vão e tomem posse da terra que lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram nem obedeceram à sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Assim, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: Ó Senhor Deus, não destrua o seu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com o braço estendido. Muitas vezes nós precisamos voltar para o começo, começar tudo de novo, especialmente na nossa relação com Deus. Moisés, depois de toda aquela frustração, aqui ele está contando para a nova geração tudo o que aconteceu, relembrando a eles. Mas depois de toda aquela frustração, daquela raiva, daquela decepção com o povo que depois de tudo se voltou contra Deus, ele volta para o monte, passa lá mais 40 dias e 40 noites em jejum e recebe novamente a palavra. Nós precisamos aprender com isso, que nós sempre podemos voltar para o monte, receber novamente a palavra e recomeçar. Além disso, esse capítulo também nos lembra mais uma vez do quão importante é termos intercessores. Se não fosse pela intercessão de Moisés, o povo havia sido destruído. E quantas maravilhas aconteceram depois disso, porque o povo não foi destruído. Então valorize aqueles que oram por você. E você também seja um intercessor por outros. Porque a intercessão alcança o coração de Deus, abranda a sua ira e nos ajuda a ter uma nova chance. Amém?